Então, a primeira questão que nós vamos falar aí é população. Pessoal, aonde que eu vou linkar essa questão da população aí com o que eu tenho que estudar? Relação organizacional, organização espacial e classes sociais. É aí na população que você vai ter essa divisão. Então é aí que ele vai te perguntar, tá bom? Então, olha só, uma coisa. Essa questão serve tanto para a geografia quanto para a história, a metodologia dos dois, porque é uma matéria que a gente fala nas duas ocasiões. Então, olha só, população, você vai ter aí, e eu queria até que você, por favor, se pudesse, anotasse aí, que eu vou falar bem devagar, que você teve 4 fases da população brasileira. Eu disse 4 fases. Então, se são 4 fases, eu vou te dizer as 4 a partir de agora. A primeira era quando o Brasil dependia muito da sua relação econômica, né, voltada para a agricultura, que era o Brasil colonial. E isso vai do período de colonização até o século XX. Ou seja, quando começa o governo de Getúlio Vargas e começamos a implementar a indústria aqui. Então é muito tempo, tá, gente? E como é que era essa divisão, essa organização social do Brasil? Era simples. Pobres e ricos, sendo que você tinha uma alta taxa de natalidade, que é o número de pessoas, taxa de natalidade alta, número de pessoas que nascem, e uma alta taxa de mortalidade no Brasil. Como assim? Nascia muita gente e morria muita gente. Por quê? Porque o Brasil era colonial, tinha um sistema precário de saúde, quer dizer, não tinha, né, praticamente sistema de saúde. O Brasil ele era um país rural, e qualquer doença matava naquela época. Você não tinha nenhum tipo de cuidado com os idosos, e muito menos com as gestantes, e muito menos com as crianças. Então, você tinha uma alta taxa de mortalidade infantil. Então, nessa primeira fase, nascia muita gente, morria muita gente. Na segunda fase, que aí já parte dos anos 50, 60 do Brasil, quando começa o processo de industrialização, então nós chamamos de Brasil industrial. Brasil colonial, tá? Essa parte, nasce muita gente, morre muita gente. Brasil industrial, nasce muita gente, porém, olha só aqui, ó, o positivo aqui, ó, nasce muita gente, mas começa a diminuir essa mortalidade. Ou seja, antigamente era assim, nasce muita gente e morre muita gente. Então, nasce muita gente e começa a diminuir essa mortalidade. Brasil urbano, que é esse que nós estamos vivendo agora, começa a reduzir o número de pessoas porque nasce menos gente. E continua reduzindo o número de mortes, de óbitos. Então, como é que é o Brasil que nós conhecemos agora? Nasce pouca gente, morre pouca gente. Professor, que é isso? Morre pouca gente? Tanto que a expectativa do brasileiro atualmente é de 76 anos. Professor, por que isso? Se cai na prova aí, eu não vou saber responder. Mas sim, sabe por quê? Porque, como aqui a maioria aqui dos alunos aqui são mulheres, então, graças às mulheres, nós temos esses números. Por quê? A mulher, ela entrou no mercado de trabalho nos anos 70 definitivamente. A mulher, ela começou a romper barreiras, né, que até então profissões que não tinham nem nome feminino. Então as mulheres começaram a ocupar o seu lugar no mercado de trabalho. E olha só, a partir daí, gente, aí que o boom da questão a partir daí tudo tem a ver com as mulheres. Pessoal, olha o que tu vai falar aí. Então, essa parte da aula é só exaltação à mulher. A mulher morre menos, ou seja, nasce mais homens, tá? Mas ficam mais mulheres. Por quê? O homem morre muito mais. Então, a mulher morre menos, a mulher está trabalhando mais, a mulher está estudando mais. Olha só isso.
A Alessandra gosta quando eu falo dessas coisas. E outra coisa, além de tudo isso da mulher, a mulher tem uma coisa que aí eu tiro o chapéu mesmo, porque eu me enquadro nesse. A mulher ela vai mais ao médico. A mulher ela vai mais ao dentista. A mulher tem até o zap do ginecologista, muitas das vezes. Agora, para o homem ir no urologista, gente, é só quando o negócio já começa a ficar esquisito. Então, a mulher ela se cuida mais. Então, ela tem uma expectativa de vida maior, né? Ela tem uma expectativa de vida maior. Então, nessa primeira questão, já que você entendeu essa questão... Aí a quarta fase. A quarta fase nós ainda não entramos, que aí vai ser a fase da redução populacional. Isso só vai acontecer a partir de 2040. Como? Paulo, aceita uma aluna aí, por favor. Tá. Angélica? Isso. Já foi. Então, nessa questão, entenda o seguinte: o que ele vai te perguntar, professor? O que ele pode me perguntar nessa prova? Ele pode me perguntar por que o Brasil tem maior quantidade de mulheres, são 51% da população do Brasil feminina e 49% masculino, ou seja, vou botar ali que você tem uma margem muito pouca, mas que, na verdade, por tudo isso que eu falei, a mulher ela tem uma expectativa de vida maior, ela vai viver mais. Enquanto a do homem está 76, a da mulher está 80 quase, 79. As mulheres estão vivendo muito. E as mulheres estão trabalhando mais. Então a mulher, já que ela está trabalhando mais, ela não pode ter mais filhos. Imagina, gente, eu, por exemplo, que eu tenho a minha avó que teve 12. Né? Acredito que você na sua família aí tem... quanto mais tempo, né, se for avó, bisavó, muitos filhos. Hoje em dia, se falar para você, mulher que está me escutando, quantos filhos você quer ter, ou se você já tem, no máximo 2, né? Tem umas que nem filho quer ter. Então, o que pode te perguntar na prova? Essa organização social do Brasil atualmente está como está? A mulher ela avança no mercado de trabalho. Com isso, reduz a taxa de natalidade, né? Ou seja, nasce menos pessoas. E com o avanço da medicina, inclusive, por exemplo, doenças que matavam facilmente, antigamente não matam mais, como a tuberculose, né? Então, o avanço da medicina e a mulher no mercado de trabalho são fatores cruciais para que haja uma mudança na pirâmide brasileira. Agora, falando isso, a gente vai ver aqui. A questão 1 diz o seguinte: distribuição percentual da população residente por sexo. E aí eu queria que você desse uma boa olhada aí nessa pirâmide, e eu vou te explicar uma coisa sobre essa pirâmide. Essa pirâmide aqui, você está vendo, ela é uma... Imagina que seja uma gordinha, né? Uma gordinha, um gordinho, que vai ter um culote, né? Um culote, podemos dizer assim, uma parte bem larga, e uma parte fininha. E aí eu vou te falar uma coisa. Se eu pego essa pirâmide... Peraí, fica assim. Pensando que vai girar o celular também. Mas tu imagina que, se essa pirâmide fosse o contrário, não seria a população do Brasil, porque a base é de jovens. A base é de jovens. A base dessa pirâmide é de jovens. O que é a base? Fundamento, né? De jovens, aqui no final. Então, eu estou falando de 0 a 19 anos. Você pode considerar jovem. Para ser considerado adulto, de 20 a 59 anos. Que vai ser essa parte aqui do corpo. Essa parte do culote aqui, que transforma essa pirâmide numa pirâmide gordinha. E essa parte aqui de cima é dos idosos de 60 anos em diante. Tá? Então, olha só, mais uma vez, o ápice são os idosos, o corpo são os adultos e embaixo aqui, gente, são os jovens. Uma pergunta aí, quem souber responde. Se eu olho aqui para essa pirâmide do Brasil, se cai uma pirâmide dessa no Brasil aqui e me pergunta o que eu tenho mais no Brasil? Jovens
adultos ou idosos? O que vocês responderiam? O que você responderia, Evelyn? O que tem mais no Brasil? Tem jovem? Tem mais idosos? O que tu acha? Comparando a essa pirâmide? Isso. No ano de 2004 ou 2013, professor? Qualquer um. Eu quero, assim, sem você olhar, é só você. Eu falei, olha. Eu acho que tem mais adultos. Adultos. Tá vendo ali? Por quê? A base, o Evelyn, ela tá mais fina do que o corpo, tá vendo? O corpo é mais gordinho, que é a parte do culote. Se você fosse analisar aí o corpo humano. O culote. Eu não vou falar o que você, o culote, né? E você vai ver que a parte de cima dos idosos é fininha. Então o Brasil ele tem mais adultos nessa organização social, tem mais adultos do que jovens e do que idosos. Por tudo isso que eu falei, a mulher no mercado de trabalho, a mulher mudou esse esquema, tá? Ou seja, a mulher tem menos filhos do que tinha há 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, muito menos, né? E, no caso, você tem mais jovens. A mulher trabalha mais, se cuida mais, né? Ou seja, tem mais métodos contraceptivos, a mulher tem mais cuidados médicos e os idosos também estão vivendo um pouquinho mais, né? Que no caso seria porque os idosos, ou seja, não é qualquer doença que mata, por exemplo, tem tratamentos, vários tratamentos, a indústria farmacêutica que melhorou muito nos últimos anos. Continuando aí, e pronto, isso aí você já sabe. Se aparecer uma pirâmide como essa aí, você já sabe, olha, o Brasil tem mais idosos. Mas se aparecer uma pirâmide lá do século XVIII, você já sabe que essa parte dos jovens vai estar tão fina quanto a dos adultos e dos idosos, porque nascia muita gente e morria muita gente. Então, a pirâmide era mais magrinha, podemos dizer assim. Então, analisando um pouquinho mais essa questão, a pergunta que se faz com base na análise do gráfico, uma importante mudança da dinâmica demográfica brasileira possível de ser identificada é a tendência de queda da expectativa de vida no país, a diminuição do percentual de jovens na população, o aumento da taxa de fecundidade entre as mulheres, o crescimento da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Bom, depois de tudo isso que eu falei, seria a tendência de queda, ou seja, a expectativa de vida do Brasil diminuiu ou ela aumentou? Aumentou. Então, essa A já não é. Por que aumentou? Porque você consegue viver mais. Pelo que eu fiquei sabendo, por exemplo, tá? Até o HIV, né, parece que já está chegando aí nos seus momentos finais, né? Já estão trazendo remédio, outras coisas. Então, o HIV que matava, o Cazuza, Legião Urbana, o Renato Russo, morria. Hoje em dia, não morre mais. Tem tratamento. Alguns tipos de câncer tem tratamento. Então, não é qualquer doença. Tuberculose, tratamento. Então, os idosos estão vivendo um pouco mais. Então, essa expectativa de vida, ela aumenta. Por isso que causou aquele rombo na Previdência, né? Por isso que se batalha para mudar, para estender um pouco mais o tempo de contribuição, porque você tem mais idosos, né, no Seguro Social. B, a diminuição do percentual de jovens na população. Eu marquei a B. Quem foi de B aí? Exatamente. Agora, só para entender por que houve essa diminuição, organização social, que vai aparecer para vocês, tomara que caia, porque agora você já sabe, porque a mulher entra no mercado de trabalho, a mulher ela tem melhores cuidados médicos, ou seja, as crianças têm maiores cuidados médicos, o avanço da medicina, o avanço do saneamento básico. Antigamente nem privada tinha, gente. Então, imagina. Então,
Hoje vivemos melhor do que há 50 anos atrás, com certeza. Então, quando você tem uma melhor qualidade de vida, então você tem mais tempo de vida. Então, se a mulher vai para o mercado de trabalho, ela vai poder ter mais 7, 8, 9 filhos, como nossos avós. Né? A sua avó teve quanto, Alessandra? Sem mentir, tá? A minha avó teve 12. 12. Não sabe o que é 12? Gente, 12. Se com 3 você já pira, com 2 você já pira, com 1 você já pira. 12. 12. 12. Não dá. Hoje não cabe mais. Não cabe. Tem coragem, Evelyn? 12? 6? Tem não, né? Vamos lá, gente. Entendido aí? Tranquilo? Posso mudar? Então, melhor qualidade de vida, mais tempo de vida, mulher no mercado de trabalho, avanço da medicina e da indústria farmacêutica também colaboram para que hoje nós tenhamos mais adultos. E só para terminar essa parte, qual a consequência de você ter mais adultos do que jovens e idosos? Porque você vai ter maior índice de desemprego, porque você vai ter mais gente disponível no mercado de trabalho, já que você está falando da PEA, de 20 a 50 anos, a população economicamente ativa. Vai aumentar a informalidade, vai aumentar também a terceirização do trabalho, que seria o quê? Comércio e serviço, tá bom? Então, essa seria a organização que nós estaremos falando. Se não tiver dúvida, eu vou partir para 2. Posso? Então, partir. Para a localização de um ponto sobre a superfície terrestre, são utilizadas as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Se, por exemplo, uma cidade possui alta latitude, pode-se afirmar que ela apresenta uma localização próxima ao antimeridiano de Greenwich, ao meridiano de Greenwich, a um dos polos terrestres, à linha do Equador. A pergunta é, pode-se afirmar que ela apresenta uma localização próxima? Vamos lá, gente. O que são coordenadas geográficas? Para início de conversa, coordenadas é uma forma de você localizar e identificar qualquer ponto no espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É justamente os continentes e os assoalhos oceânicos. Então, nesse espaço, você vai conseguir identificar uma forma que o homem criou de linhas imaginárias para a localização, né, desses elementos. Então, olha só. Vamos lá, vamos dar um pulinho lá no nosso fundamental para a gente poder lembrar. Você tem as linhas horizontais. Pessoal, eu tenho uma dificuldade para saber o que é horizonte. Bom, quando você vai falar de longe, você vai botar a mão na cabeça e vai falar assim, cara, está muito longe. Está muito longe. Ninguém olha para cima e fala assim, está muito longe. Porque se você fizer isso, gente, pelo amor de Deus, quando você for olhar para cima, você fala, está muito alto. Tá? Então, quando eu falo muito alto, eu estou falando da questão latitudinal. Quando eu estou falando muito baixo, também latitudinal. Agora, quando eu estou falando de longe, ou seja, direita, esquerda, ou para frente, ou para trás, eu estou falando de longitude. Então, aí vamos dar definições. O que é uma latitude? São linhas imaginárias que cortam o planeta em Ocidente e Oriente de 0 a 90 graus do polo à linha do Equador. Então, a linha do Equador vai funcionar o quê? Como a referência. Tá? Então, de novo, é uma linha vertical de 0 a 90 graus do polo à linha do Equador. A linha do Equador, ela vai ser uma linha referencial principal que vai cortar justamente a linha latitudinal para poder dali você ter a referência. Aí a questão, vamos lá, a questão do fundamental. Quanto mais próximo da linha do Equador, se eu tenho uma cidade que é próxima da linha do Equador, essa cidade seria uma cidade quente
ou seria uma cidade fria? Quem souber, responde aí. Quente. Quente. E se eu tenho uma cidade próxima à linha, aos círculos polares, essa cidade seria fria. Então, olha só, eu estou falando de 0 a 90. Se eu digo assim, em alguma questão, a cidade tem 82 graus latitudinais. Essa cidade seria fria ou uma cidade quente? Quente. Fria. Porque, olha só, a linha do Equador é zero. Zero. Então, você vai pegar 0, 10, 20, 30, até 90. Então, assim, se eu estou falando, quanto mais próximo de 0, essa cidade é quente. Quanto mais distante de 0 e mais próximo dos polos, essa cidade é fria. Então, se eu falo que essa cidade ela tem 82 graus, não interessa se for norte ou sul, vai ser uma cidade fria. Pessoal, então, é uma linha imaginária, a latitude é uma linha imaginária que vai do polo à linha do Equador. Norte e sul, né? Exatamente. Norte, do círculo polar ártico até a linha do Equador e da linha do Equador ao círculo polar antártico. E se eu falo que a cidade ela tem 18 graus latitudinais, então automaticamente essa cidade vai ser uma cidade quente, porque ela vai estar próximo da linha do Equador, que é o marco 0. Deu para entender? Até aí tranquilo? E falando da longitude, você tem o meridiano de Greenwich. O que é o meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que se localiza em Londres, na cidade de Greenwich, onde se tem o maior observatório do mundo e aonde foi determinado por motivos óbvios, né, que a Inglaterra seria a hora zero, a centralização. Isso tem mais a ver com política, tá, gente? Da época, que a Inglaterra, Reino Unido, dona das rotas marítimas. Então, tem mais a questão política, porque nunca que a Inglaterra seria o centro do mundo. Se a gente fosse analisar onde seria o centro do mundo atualmente, seria no Vale de Botswana, na África. Então, acho que alguém vai dar a centralização do mundo para a África, né? Naquela época, imagina. Então, assim, é uma coisa mais eurocêntrica. Então, o meridiano de Greenwich ele vai dividir o Ocidente do Oriente e o poente do nascente. E, assim, quando você tem o meridiano de Greenwich cortando, né? Cortando aqui, cortou aqui, ó. Imagina que cortou. Essa aqui é o meridiano de Greenwich. Então, o que tiver indo para frente dele é positivo. E o que estiver indo para trás dele é negativo. É como se você analisasse o quê? O relógio. O relógio precisa de 2 voltas para zerar. Em outras palavras, 24 horas é o relógio. Então ele vai dar uma volta, meio-dia. Vai dar mais uma volta, 0 hora. Ou seja, ele vai dar sempre a volta para frente e nunca para trás. Então, para frente é positivo, para trás é negativo. Então, o que é a longitude? São linhas imaginárias horizontais que terão como referência o meridiano de Greenwich, que é o marco 0, de leste para oeste, de oeste para leste. Isso seria por causa do movimento de rotação. Então, caso você tenha essa dúvida na prova, sempre imagina, o que vai ser definido em termos de hora mundial vai ser a longitude com a referência do meridiano de Greenwich. E o que eu quiser saber sobre o ciclo climático vai ser a latitude com o principal, que seria a linha do Equador, tá? Os trópicos, no caso. Então, clima, latitude, os trópicos, linha do Equador. Horas, horário mundial, seria longitude, meridiano de Greenwich, positivo e negativo leste e oeste. Tá? Ficou legal isso aí? Então, eu acho que a gente já pode fazer a questão. Vamos lá. Então, depois que a gente leu, seria A, antimeridiano de Greenwich, B, ao meridiano de Greenwich, C, a um dos polos terrestres, ou D, a linha do Equador. Ou seja, estaria próximo de quem?
Pode falar, Elisa. É C. A um dos polos terrestres. Então, a opção aí, tá vendo aí? Matemática matou rápido, né? Agora, se bota para mim, certinho, certinho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar, que eu nem vi mais. Ah, não, acho que tá tranquilo. Então, só para dizer, né, que ele pergunta, se, por exemplo, uma cidade possui alta latitude, pode-se afirmar que ela apresenta uma localização próxima a um dos polos terrestres. Alta latitude, próximo dos polos. Baixa latitude, próximo da linha do Equador. Tá? Isso aí tem que ir para o coração, não pode esquecer, porque eu tenho quase certeza. Estou recebendo aqui, gente. Ô, meu pai, ô, Senhor, vai cair uma questão dessa na prova. Ô, meu Deus do céu. Vai cair uma questão dessa na prova. Meus alunos agora sabem que pode cair. Pode cair. Pode cair. Pode cair. Pode cair que meus alunos já sabem. Pode cair. Glória. Mas, enfim, pode cair. Pode cair. Você já sabe, pode cair. Certo? Beleza. Então, vamos lá, vamos partir para outra. Observe o mapa a seguir. Você está vendo o mapa, tem uma manchinha ali do lado oriental, né, do Brasil. Professor, Oi. uma dúvida na questão 2. Pode. Em questão ao meridiano, o leste vai ser sempre positivo e o oeste negativo? Olha só, o planeta, ele gira assim, tá? Deixa eu fazer aqui melhor. Peraí. Você imagina que a minha cara é o planeta. Olha só, por que a minha cara é o planeta e por que funciona? Porque eu sou negão, né? Então fica mais fácil aqui de clarear uma parte. Então, o planeta Terra, ele sempre vai girar, só não dá para fazer igual exorcista, de girar 360 graus, tá? Mas, assim, o planeta o planeta, ele começa o seu movimento com essa parte aqui, oriental, virada para o Sol. Tá vendo? Então, esse lado aqui é o positivo. Só que o planeta vai girar até que essa parte aqui esteja... É o planeta, tá? Aqui, no caso, não dá para girar como não dá para fazer o exorcista. Então, imagina que eu virei usando o exorcista. Então, o que vai dar essa questão de positivo e negativo? Justamente a iluminação do Sol. Então, o planeta sempre vai girar de oeste para leste. Leste começa positivo, girou 180 graus, negativo, girou mais 180 graus, 360, positivo de novo. Por isso que o movimento dura o quê? 24 horas. Por quê? Ele volta, depois de 24 horas, à sua posição normal. Que movimento é esse? Movimento de, você aprendeu isso? Rotação. Rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma ou em torno do seu próprio eixo. Vai durar 24 horas, né? E aí você vai ter. Quando vai para leste, positivo, e quando vai para oeste, negativo. Tá? O Brasil, o primeiro fuso do Brasil está 2 horas atrasada em relação ao Greenwich. E nós aqui no Rio de Janeiro temos 3 horas de atraso para Greenwich. Então, se você for ligar para a tua amiga lá em Londres, agora seriam 3h15. Se você ligar 3h15, e aí pode ser até uma questão de fuso horário, né, para poder te testar. Sabendo que você tem 3 horas de atraso de Greenwich, o Evelyn, Elisa e demais amigos que quiserem participar, se você tem 3 horas negativas de Greenwich, se você ligar agora, 3h15, para algum amigo em Londres, que horas ele vai atender o telefone lá? 6 horas? 6h15? Não existe 6h15. Está falando de meridiano de Greenwich. Ou seja, a hora em Greenwich. Então é 18h15. Sim. Não, mas olha só porque eu estou falando isso, Evelyn. Porque de vez em quando eles colocam na prova. Eles podem colocar lá 18h15 e 6h15. Aí você põe naquela correria, bum, 6h15, mole. Só que ele está te perguntando o horário em Greenwich. Na verdade, o que é
O GMT que tem até no relógio, momento do tempo em Greenwich. Então, de Greenwich vai de 0 até 23h59. Então nunca vai poder ser 6h15. 6h15. Isso aí é uma coisa que o homem inventou, né? Ou seja, para melhorar para ele mesmo. Porque antigamente não tinha como você botar 24 números ou 23 números no relógio. Então botava-se 12. Se ela ligar 3h15 da manhã, lá vai ser 6h15. Aí 6h15 da manhã, mas eu falei agora. Eu falei agora, entendeu? Então 6h15, certo? Mas assim, é até legal você falar isso aí, porque quando fala de manhã, né? Fala pela manhã, pode ter um revertério aí. Agora uma pergunta, Elisa, para você que é professora de matemática, vai me ajudar. E se fosse o contrário? Se 3h15 lá, ela ligasse para você, para a Evelyn e para os demais amigos aqui, se fosse para vocês, que horas iria? Se ela 3h15 lá ligasse para cá, que horas você receberia aqui? 12h15. 12h15. Certo? Então, assim, baseado nisso, fuso horário para o leste positivo, para o oeste negativo. Professor, uma outra pergunta em questão ao fuso horário. Eles normalmente dão para a gente a diferença ou a gente tem que gravar? Ou eles podem te dar o desenho, né? E perguntar do ponto tanto com o ponto tanto, ou eles podem te dar em graus. Lembrando que 1 hora tem 15 graus. 2 horas, então, vai ter 30. Então, até 180, 12, né, no caso. Lembre-se sempre, 12 horas, que é o que está no relógio. Então, você vai ser sempre assim, ó. 1 grau, que seria 1 hora, 60 minutos, é 15 graus. 2 serão 30. 3, 45. 4, 60. Então, ele pode perguntar assim, uma cidade que está localizada a 60 graus oeste. Olha só aí. 60 graus oeste. Então, vamos botar aqui a novela. O final da novela vai acontecer numa cidade... O final da novela? Um jogo de futebol vai acontecer na cidade tal, que fica a 60 graus, às 19 horas. Que horas vai passar na cidade que está a 45 graus oeste, né? Ou seja, oeste, ele sempre vai te dar isso. 60 graus oeste, 19 horas. Que horas essa partida de futebol vai ser transmitida numa cidade que vai estar a 45 graus oeste? Você pode fazer das duas formas. 60 graus, 45 graus. 60 menos 45, então, 15. 15 representa 1 hora. Então, assim, claro que se for 19 horas lá, e aí a pergunta, vai ser mais ou menos? Ela está a 60 graus oeste. Essa cidade está aqui a 45 graus oeste. Então, ele está indo para frente ou está indo para trás? Desculpa, está indo para frente ou está indo para trás? Está indo para frente. Beleza? Então, se lá vai passar 19, aqui vai passar o quê? 6 horas. 19 mais 1. 8. 8. 19, olha aqui, ó. 60 graus. É como se eu estivesse dizendo que aqui tem 4 fusos. 60 dividido por 4, 15. E aqui, 45. Então, a distância que eu tenho uma de outra é 1 hora, não é? 60 menos 45, 15. Então, se aqui é 19 horas, quando chegar aqui é 20. Entendeu? Então, como está indo para frente, eu coloco mais 1. Se essa cidade tivesse 60 graus e a outra cidade a 75, aí você diminuiria. Aqui 19, aqui 18. Então, para trás, para frente. Para trás, para frente. Para frente aumenta, para trás diminui. Foi? Foi. Beleza. Bom, agora, partindo para a questão 3. Aqui, observe o mapa a seguir. Vocês estão vendo aqui o mapa, que vai ter aqui uma manchinha, letra A aqui. Essa questão que caiu na Prefeitura do Rio, se eu não me engano. Não sei se foi Prefeitura do Rio ou foi Pedro II.
para anos iniciais, para vocês verem como é que eles trabalham. Então, essa é uma questão envolvendo paisagem e território brasileiro, tá? Então, vai aparecer questões envolvendo clima, relevo e vegetação, hidrografia também, já apareceu, então fica ligado. A pergunta que se faz é o seguinte: o clima encontrado na área identificada no mapa com a letra A se caracteriza pela irregularidade na distribuição de chuvas ao longo do ano, pela atuação marcante da massa polar atlântica no inverno, pelo verão com alta pluviosidade e pelo inverno praticamente seco, ou pela influência da altitude da variação do regime de temperaturas. Primeiro, vamos identificar que área é essa. E imaginando, né, que vamos trabalhar com 5 zonas climáticas aqui no Brasil. Ou seja, região norte, região nordeste, região sul, região sudeste, região centro-oeste, vão apresentar uma característica, uma dinâmica diferente de climas. Então, imagina o seguinte, olha, eu tenho um clima muito úmido, super úmido, onde eu vou identificar apenas uma estação do ano, praticamente, que vai ser lá no norte, onde você tem a maior pluviosidade do Brasil e as maiores temperaturas do Brasil. É a região equatorial que está lá, cortada pela linha do Equador, e você acabou de aprender que próximo da linha do Equador, mais quente. Então, imagina uma região que está dentro da linha do Equador, dentro da zona do Equador. Então, é muito quente. E acaba sendo muito úmido por causa da floresta. Essa região aí, especificamente, ela tem uma dinâmica diferente porque ela é única. Que vai ser o quê? O sertão nordestino. Vai estar na região tropical, mas vai ser chamado de tropical semiárido. Então, eu vou pedir para você agora pegar a sua caneta, porque a cada afirmação dessa que eu vou ler, junto aí com você das opções, eu vou dar a região para você anotar do lado, tá? Para você não esquecer. Então, pega aí a caneta aí, por favor, e anota comigo. Quando eu falo pela irregularidade na distribuição de chuvas ao longo do ano, eu chamo de tropical semiárido, entre aspas, sertão nordestino. Pessoal, é a única região que vai ter irregularidade na distribuição de chuvas? Sim, a maior parte, a chuva é bem distribuída. Ou ela vai ter ela vai ser bem separada, mas nunca de forma irregular. Ela vai ter sempre um padrão. Então, A, tropical semiárido, sertão nordestino. B, pela atuação marcante da massa polar atlântica no inverno. Ou seja, pela atuação marcante da massa polar atlântica no inverno. Bom, quando ele fala de presença pela atuação marcante da massa polar e no inverno, é porque essa massa polar ela vai estar na região sul, mas ela consegue chegar na região norte, né? Num fenômeno que nós chamamos de friagem, porque a massa atlântica, ela sendo levada pelos fluxos, né, que não vão ser impedidos pelo baixo relevo, então ela vai chegar na região norte em determinado momento do ano, que vai até diminuir um pouco mais as temperaturas lá. Então, o que eu quero que vocês anotem aí, por favor? Presença marcante na região norte do Brasil, no clima equatorial. Presença marcante no norte do Brasil, no clima equatorial. Entre aspas, fenômeno climático friagem. Fecha aspas. Fenômeno climático friagem. Fecha aspas. Qual é o clima, professor? Clima equatorial. Pessoal, mas a massa polar atlântica ela não é mais atuante no sul, mas quando ele coloca marcante, porque é uma característica comum do sul. Então, quando se botasse característica comum, região sul, ela atua mais na região sul. Mas como fala marcante, ou seja, dá um destaque, é quando vai falar dessa atuação que ela faz
na região equatorial. Tá? Fenômeno climático friagem. C. Pelo verão com alta pluviosidade e pelo inverno praticamente seco. Pelo verão com alta pluviosidade e pelo inverno praticamente seco. Você vai anotar aí tropical continental. Tropical continental, aí você coloca tropical continental ou tropical típico. Tropical continental ou tropical típico. Região centro-oeste do Brasil. Foi? Pela influência da altitude na variação do regime de temperaturas. Tropical de altitude. E aí tem uma outra coisa sobre esse tropical de altitude. Aí não necessariamente vai ter a ver com a região, tá? Mas quando ele é influenciado pela... Ou seja, você pode colocar aí serras e morros. Regiões de serras e morros. Essa você pode encontrar em qualquer lugar, inclusive você encontra aqui no Rio de Janeiro também, tá? A região serrana do Rio de Janeiro. Essa variação por causa da altitude seria regiões de serras, só para conferir aqui, regiões de serras e morros. Pode acontecer em qualquer lugar. Então a resposta dessa aí vai ser A. É a única região, a região ali do sertão nordestino, é a única região do Brasil que você vai ter essa irregularidade tamanha da pluviosidade, ou seja, do ritmo de chuvas durante o ano. Porque é uma região que tem um bloqueio orográfico por causa do Planalto da Borborema, que impede, né, as massas úmidas do oceano de chegar, né, naquela região, ou seja, é uma região de alta pressão que acaba repelindo essas massas úmidas. Então, você vai ter uma irregularidade de chuvas aí durante todo o ano. Por incrível que pareça, no inverno você vai ter mais chuvas, porque você vai ter o avanço dessa massa polar batendo lá e provocando chuvas frontais. Então, você vai ter uma irregularidade muito grande durante o ano. Vai ter aí mais ou menos aí um pouquinho mais de chuva no inverno nessa região, tá? Então, sertão nordestino, tropical, semiárido, letra A. Essa questão aí. Alguma dúvida sobre clima? O Sudeste tem... Não está aí na questão, mas eu posso falar sobre o Sudeste. O Sudeste, ou seja, eu vou colocar, não seria tão... não seria apenas essa questão climática. Quando eu falo de tropical úmido ou tropical atlântico, eu estou falando do litoral, que inclusive também seria o caso do litoral do Sudeste. Mas o Sudeste vai ter 3 variações climáticas. Essa tropical de altitude, as regiões mais altas, regiões de Planalto, como por exemplo São José dos Campos e São Paulo, ou por exemplo a região serrana do Rio, algumas partes de Minas Gerais. Então, assim, Itatiaia, por exemplo, é uma região mais serrana. Então, nesse caso, entenda, quando eu falo sobre litoral, qual é a ação climática que eu tenho ali? Tropical, úmido ou tropical atlântico. Então, o que eu quero que você coloque? Não o Sudeste, mas sim o litoral. O litoral, sim, vai ter essa característica. O Sudeste vai ter mais de uma característica climática. Tá bom? Questão 5. O Brasil é um país
com elevado potencial de geração de energia elétrica, com a utilização de Professor, vários... você pulou a 4. Oh, imbecil, idiota, desculpa. O processo de urbanização e de industrialização... Peraí. Vira de Narciso. Processos de urbanização e de industrialização são fundamentais para a compreensão da ocupação do espaço no território fluminense. Então, de novo, os processos de urbanização e industrialização são fundamentais para a compreensão da ocupação do espaço no território fluminense. Eu acho que não preciso nem dizer em que contexto do edital estaria inserida essa questão. Considerando a organização do espaço no estado do Rio de Janeiro, é possível identificar nos dias atuais uma tendência de, vamos lá, diminuição da importância econômica da região do Vale do Paraíba e migração de sua população para o noroeste do estado, o aumento da população do interior devido à expansão de atividades petrolíferas localizadas no norte do estado e na região dos lagos, crescimento do percentual da população rural a partir dos avanços das atividades agroindustriais e da agricultura moderna, manutenção da concentração populacional na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar da diminuição do percentual de população na capital. E aí? Fala comigo. O que vocês acham? Aqui agora, eu acho que vai ser a chance de eu aproveitar e mostrar para vocês o meu mapa do Rio de Janeiro. Bom, deixa eu chegar a vocês aqui um pouquinho mais para perto. Mais uma coisinha ali. Aí seria bacana. Talvez seja a primeira vez que eu uso o mapa daqui do Rio de Janeiro aqui. Assim. Bom, pessoal, aqui, ó. Muita gente tem dificuldade. Professor, eu não sei o que é norte, eu não sei o que é, não sei o que é sul do Rio de Janeiro, eu não sei nada. Gente, quando você olha o mapa assim, então realmente você tem que entender essa questão dos pontos cardeais. Dos pontos cardeais. E essa questão também vai envolver você, quando for questionado sobre o Rio de Janeiro, o que é noroeste, o que é quais são as divisões do Rio de Janeiro, que no caso seria a região dos lagos, que seria a região do norte, tal, e a Costa Verde. Então, assim, olha que coisa. O norte do Rio de Janeiro, quando você pega o Rio de Janeiro, você tem que analisar ele assim, ó. Aí sim você vai entender. Porque se você botar aqui a Rosa dos Ventos aqui, aí sim você vai entender que aqui é norte. Norte do Rio de Janeiro, região dos lagos. Sul do Rio de Janeiro, ou seja, descido para São Paulo, onde você já começa a ter a região ali de Barra do Piraí. E aqui o noroeste seria a região de Itaperuna. Então aqui, interessante para você entender, deixa eu virar o mapa aqui de novo. Aqui. Eu não tenho ainda um quadro, né? Para poder colocar aqui para vocês. Mas olha só, aqui é o norte, imagina o mapa de pé. Aqui é o norte do Rio de Janeiro. E aqui você vou ter Arraial do Cabo, desculpa, isso mesmo. Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Araruama, Saquarema, Campos. Então, é aqui, o norte. Por quê? Você virou aqui, você vai ver o norte. Aí, lógico, né? Você olhando a Rosa dos Ventos, o noroeste vai ser o lado de Itaperuna, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana, São José de Ubá, que é essa parte aqui, ó, que vai sair no Espírito Santo. O sul é para cá, onde eu tenho Barra Mansa, mas aí você vai ter uma divisão, né, de sudoeste, né, no caso do Rio de Janeiro, é que eu venho para Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Volta Redonda, sudeste.
sudoeste, né, do Rio de Janeiro. E aqui a região da Costa Verde, que seria o sul, mas que eu viria para Angra. E, por incrível que pareça, a cidade do Rio de Janeiro vai ser aqui. Ou seja, sempre próximo do litoral. E no caso dessas cidades aqui, aí no caso você vai ter a rede metropolitana do Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, a rede metropolitana do Rio de Janeiro aqui. Essa é a cidade do Rio de Janeiro. E toda essa região aqui vai ser a região metropolitana do Rio de Janeiro. Dito isso, a questão, ela pergunta para você aonde teria, nessa organização do espaço do Rio de Janeiro, para onde que as pessoas iriam, ou seja, aonde estariam as questões econômicas, as mais importantes, como indústria e urbanização. Em outras palavras, aonde é mais urbanizado? Aonde você tem mais indústria? No Rio de Janeiro ou em Itaperuna? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Volta Redonda? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Resende? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Angra? Rio de Janeiro. Então, acho que ficou muito fácil. Essas cidades são importantes, mas elas não vão ter esse apelo econômico, esse apelo urbano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele já foi reformado 3 vezes. Né? Por último, agora foi para as Olimpíadas, em 2016, que surgiu aí novos espaços, né? De novos espaços urbanos, podemos dizer assim. Então, essa população, ela vem diminuindo da região metropolitana? Não. Mas da cidade do Rio de Janeiro? Sim. Por quê? Está muito cheio, muito lotado, e as indústrias estão buscando no interior dessa região mesmo, que também não pode ficar muito longe da região metropolitana, alguns municípios que tenham melhores incentivos fiscais, mão de obras mais baratas e flexibilidade trabalhista. Se ele ficar aqui no Rio de Janeiro, ele vai pagar impostos mais caros. Então, assim, a questão da diminuição da importância econômica da região do Vale do Paraíba e a migração de sua população para o noroeste do estado não é verdadeira. Ou seja, primeiro que a região do Vale do Paraíba continua sendo importante. Foi ali que teve todo o desenvolvimento do café, onde você tem indústrias importantes por ali, né? E assim, Resende, né? Volta Redonda, enfim, tudo continuou muito importante. Não tem esse aspecto. E o noroeste no caso, noroeste do estado seria Itaperuna. Então, assim, ninguém está migrando para Itaperuna. Isso não é verdade. Por isso que é importante você saber a cidade mais importante de cada região. Dessa seria Itaperuna. Você não escuta ninguém. Nossa, Itaperuna está recebendo um contingente populacional enorme. Não. Então, essa afirmativa não é verdadeira. Aumento da população do interior. Aí você tem que analisar. Devido à expansão de atividades petrolíferas localizadas no norte do estado e na região dos lagos. Não houve um aumento populacional efetivo. Gente, só um minutinho. Perdão, pessoal. Mas foi aquele espirro com vontade. Entendeu? Que vocês não poderiam ouvir uma coisa dessa. Vamos lá. Onde é que eu parei? Me ajudem, por favor. Parou na letra B. Estava explicando. Por Lê que para não mim. houve o aumento. Lê para mim de novo, por favor. Você parou que aumento da população do interior devido à expansão de atividades petrolíferas localizadas no norte do estado e na região dos lagos. Aí você falou que não houve um aumento populacional efetivo, né, mesmo acontecendo essas atividades.
Exatamente. Exatamente. Mas teve uma coisa que aconteceu. E aí, apanhando aqui para poder chegar na questão de novo, gente. Vamos ver só um minutinho. Ah, consegui. Então não houve um aumento efetivo. Mesmo porque, olha só, quando fala sobre atividades petrolíferas, né, imagina o seguinte, essa atividade é feita por qualquer um, qualquer pessoa pode trabalhar com petróleo? Não. É um trabalho específico que requer um grau de instrução? É. Então, assim, todo mundo tem esse grau de instrução no Brasil? Todo mundo tem essa capacidade de trabalhar com petróleo no Brasil? Não. Claro que você tem um aumento, porque o petróleo ele traz muita coisa, traz indústria, né? As indústrias de transformação, refinaria, indústrias petroquímicas que trabalham na área de distribuição. Claro, aumenta. Mas mesmo com todas essas indústrias que eu acabei de citar, requer um grau de instrução, um trabalho mais especializado. Tá? Então, no caso, não seria essa também a questão que nós estamos discutindo. O crescimento do percentual da população rural a partir do avanço das atividades agroindustriais e da agricultura moderna. Outra coisa, não poderia ser essa, porque a agricultura é pelo contrário. A agricultura ela vem cada vez mais substituindo a mão de obra humana pelas máquinas. Então, você tem menos empregos no campo, mais do que 70% dos empregos foram substituídos, né, do campo, foram substituídos por máquinas. Então, não houve um aumento da população rural. Pelo contrário, houve uma diminuição da população rural, porque cada vez mais a agricultura e a pecuária estão mais modernas, mais tecnológicas, e com isso vai acontecer o quê? Que nós chamamos de êxodo rural. Você pode até anotar aí, êxodo rural. Com o avanço tecnológico e da modernização dos campos, o trabalhador rural vai ficando sem emprego, então ele vai ter que ir para onde? Para a cidade, para poder trabalhar em qualquer coisa, né? Onde se tem mais possibilidade dele trabalhar. Tá? Então não seria essa questão aí, ou seja, a questão está errada. Então só pode ser o quê? A D, a manutenção da concentração populacional e na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar da diminuição do percentual da população na capital. Ou seja, diminuiu a população, mas continua lotada, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas as cidades vizinhas, por exemplo, cidades que cresceram muito nos últimos anos. É o caso de Seropédica, que vem aumentando a população. É o caso dos municípios da Baixada, que já são lotados há muito tempo. E alguns outros municípios que vêm aumentando. Itaboraí, por exemplo, né? Ou seja, a região metropolitana que você tem de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Paulo. as Baixadas. Oi? Paulo, Oi? aceita a Vanessa. A rede dela caiu. Já foi. Então, assim, pessoal, beleza, é verdade. A capital, ela perde gente porque ela está muito cheia, está muito lotado, gente. É por isso que você tem tantos prédios abandonados aí. Mas isso não quer dizer que essa galera saiu da região metropolitana. Ela continua na região metropolitana, mas ela sai um pouquinho, né? Tanto que tem muita gente morando em Itaguaí, muita gente morando em Seropédica agora, nos municípios da Baixada nem se fala, Guapimirim, tem muita gente indo para Guapimirim, morar em Guapimirim, porque a urbanização ela vai avançando, a indústria também, e vai levando essa galera para lá. Então, aqui seria a opção D. Alguma dúvida dessa questão aí, pessoal? Tranquilo? O Brasil, a questão 5, tá? O Brasil é um país com elevado potencial de geração de energia, com a utilização de várias fontes de energia elétrica,
considerando de várias fontes. Em relação à oferta interna de energia, quase a metade é obtida de fontes renováveis, como, por exemplo, gás natural, a hidráulica, o carvão mineral e o petróleo. Bom, vamos falar o que são fontes renováveis e fontes não renováveis. Entenda uma coisa, pessoal. Todas as fontes são renováveis. Só que o que vai diferenciar uma fonte da outra é o tempo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí para mim é que todas as fontes de energia são renováveis. O que vai diferenciar uma fonte da outra é o tempo. As fontes que levam mais tempo, milhares de anos, milhões de anos, nós não vamos colocar nessa categoria. Então, para poder diferenciar uma da outra, a gente coloca fontes não renováveis, ou seja, fontes que não terão tempo de se renovar, e fontes renováveis, aquela que a reposição na natureza é imediata. Então, assim, o petróleo, que é um hidrocarboneto, ele vai levar muito tempo para se formar na estrutura geológica do Brasil ou do planeta. E é lógico, à medida que o homem vai precisando de petróleo, né, o carro, que é o maior símbolo do capitalismo, então é lógico que petróleo, gasolina em si, os combustíveis, óleo diesel, eles vão ter uma demanda muito grande. Então é lógico que o homem vai ter que pegar muito petróleo para poder abastecer essa frota automobilística mundial. Então, o petróleo é o ouro negro, é o combustível mais utilizado no mundo, 50% praticamente do que se utiliza, né, de combustível do mundo vai do petróleo e gás. Por que o gás? Porque o gás é resíduo inflamável do petróleo. Então, a questão é, o petróleo, ele vai levar muito tempo? Vai. Então, o petróleo é uma fonte de combustível, uma fonte energética, um combustível fóssil não renovável? Vai ser não renovável. Então, vou colocar nessa categoria aí. O petróleo, o gás natural, que é resíduo do petróleo. Ah, pessoal, então pode acabar o petróleo? Pode. E o carvão. Carvão que é também um carboneto, ou seja, todos eles vão ter o seu teor de carbono, vão ser inflamável. E o carvão vai ser responsável pela primeira revolução industrial e o petróleo pela segunda revolução industrial. Então, assim, de todos esses aí, 3 vão demorar muito tempo para se formar. Agora, a hidráulica não. A hidráulica refém de quê? Queda d'água. Queda d'água que vai fazer girar uma turbina, que vai virar fluxo de átomos, que vai virar energia alternada. Então, a queda d'água, que por isso que se criam as barreiras e as represas para poder você abrir as comportas e assim você controlar essa queda d'água para poder girar a turbina. Então, isso aí é de reposição imediata. Então, a única que vai estar aí como fonte de energia renovável vai ser a hidráulica. E aí é um dado que pode aparecer para você, 90% da energia elétrica do Brasil é oriunda da fonte de energia hidráulica, tá? Então anota isso aí, 90% da energia elétrica do Brasil é gerada por hidrelétricas. Show de 90%. Agora, essa seria essa primeira parte aqui, essas duas, né? Nós vamos resolver. Orientação espacial. E aí seria justamente os espaços do cotidiano.
vai estar inserida nesse meio aí, tá? Oi, oi. Dá uma licencinha aqui. Você está em qual questão? Eu estou na penúltima. Penúltima, Só tá. que as duas são semelhantes, tá? Então dá para resolver as duas. Vai encerrar ou você quer deixar para o próximo? Olha, eu não sei. As duas são bem objetivas. Então Acho que dá tá. para matar. Termina então. Termina. Tá. Pessoas, entenda uma coisa. A divisão do espaço, ou seja, o que é o espaço geográfico? É o espaço de transformação, onde as relações acontecem entre pessoas, e a história vai se encarregar de mostrar o que aconteceu naquele espaço geográfico ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico é indivíduo. O indivíduo pertence ao espaço geográfico, né? E ele transforma esse espaço geográfico. E ele vai ser dividido em 5 esferas. O espaço geográfico, a paisagem, o território, o lugar. Então, o lugar remete à intimidade, remete àquilo que nós conhecemos, aquilo que nos requer um espaço geográfico de intimidade, de relação. E quando eu falo de território, eu falo de posse, tá? Quando eu falo de região, eu falo sobre aspectos semelhantes. Então, espaço geográfico, território, lugar, região, vão estar interligados nessa questão. Então, é por isso que sempre vai ter uma pergunta, porque é justamente aí que vocês vão trabalhar. É de desvendar esse espaço geográfico. Então, dito isso, a questão do objetivo da geografia é justamente estudar o espaço geográfico. A geografia ela é responsável por dizer por que esse espaço geográfico é desse jeito, por que ele nasce desse jeito e por que ele se tornou desse jeito. Então, nessa questão aí, vocês, qual o objetivo de estudo da geografia? O estudo do espaço geográfico e as suas divisões e as suas interações. Tá? Então, seria letra B. Ô, professor, só um instantinho. O espaço geográfico seria o quê? Rua, bairro? Não, olha só. Cidade? Então, boa pergunta, Elisa. Isso significa, o que é esse espaço geográfico? O espaço geográfico é qualquer espaço que tenha possibilidade de ocupação e transformação. É algum espaço que pode acontecer. Tu imagina que antes de você morar onde você mora, era tudo mato. Meu pessoal costuma dizer isso. Pessoal, isso aqui era tudo mato, professor, tudo mato. Hoje em dia tem aqui um monte de prédio. Então, quem é que fez essa transformação? O homem. Mas há espaços em que o homem faz essa transformação e há espaços que ele não faz. Por isso que tem uma diferença entre paisagem, entre lugar, entre região, entre território. Então vai ter essas dinâmicas. Quando você fala de rua, bairro, município, estado e país, você fala sobre a organização socioeconômica do espaço. Essas divisões foram feitas de forma política. Então, aonde vão estar essas transformações? No território. Porque quando você coloca isso aqui é um bairro, você coloca política nisso. Quando você fala que isso aqui é um município, você coloca política nisso. Você primeiro tem que colocar uma fronteira, é como se você estivesse dizendo, Elisa, aqui é a minha casa. Ué, por que a sua casa, Elisa? Porque eu moro aqui. Prova. Aí tu vai pegar lá os documentos da sua casa e vai mostrar para o sujeito. Então, assim, quando você faz isso, você está determinando politicamente que aquele espaço geográfico é seu. Então, é por isso que nós vamos falar disso nas próximas aulas, né? Sobre essa questão da divisão socioeconômica do espaço, porque isso acontece enquanto as esferas elas se dividem. A última, eu posso te afirmar, é a sua casa. Né? Porque antes da sua casa tem a sua rua, antes da sua rua tem o seu bairro, isso quando não tem um subbairro, aí tem um bairro, aí tem um município, aí tem um estado, aí tem o país, aí tem o continente, olha só, e assim vai. Essa divisão sociopolítica e econômica que nós vamos conversar aí nas próximas aulas, tá? Então, isso é organização socioeconômica,
sociopolítica do espaço. Desculpa, socioeconômica não. Sociopolítica do espaço. Beleza? E por último, gente, seria essa questão aqui, a 7. Assinale a opção correta em relação ao conceito de paisagem. Paisagem é uma fotografia de um lugar só com características naturais. Não. Não pode ser só paisagem, uma fotografia de um lugar só com características. Tudo que tiver só, apenas, entendeu? Esquece. Paisagem geográfica é apenas um quadro, como eu falei, né? Tudo que tiver é só, apenas, ou talvez, esquece. Paisagem representa apenas, mais uma vez, tudo que cai apenas na geografia não dá certo. Somente, apenas, só, cuidado. A probabilidade de estar errado é muito grande. Paisagem é o que vemos e observamos de um lugar. Então, seria letra D. O que é paisagem, na verdade? É tudo que você vê. Tudo que você vê. Não é uma questão de ser bonito, feio, não interessa. Tudo que você pode ver e observar e aquilo te causar um determinado sentimento é considerado paisagem. A paisagem ela se divide em paisagem natural, aquela que não tem a interferência do homem, e paisagem modificada ou antrópica ou cultural, que é aquela paisagem que é, sim, transformada, ela foi feita pelo homem, pelas atividades humanas. Quando você olha para uma cidade, é uma paisagem antrópica. Quando você olha para uma floresta, é uma paisagem natural. Quando você olha para uma montanha, você tem uma paisagem natural. E quando você olha para uma montanha que tem o Cristo Redentor lá em cima, é uma paisagem cultural. Tá? Então, tudo aquilo que tiver alguma intervenção humana é uma paisagem cultural. E tudo aquilo que não tiver uma interação humana é uma paisagem, desculpa, cultural, né? No caso do homem, e natural, aquela que não tem interferência humana. Bom, terminamos, Alessandra. Sexto ano. Oi? Paisagem natural e cultural é matéria do sexto ano do ensino fundamental. Sexto ano. E aparece bastante no concurso de vocês, né? Paisagem, espaço geográfico, território, lugar, né? Histórica, não... eu estudei isso. Então, é bom assim dar uma lida, e também digo que Lobato Correia, Milton Santos, são os caras que seriam as melhores fontes para vocês pesquisarem sobre... Quer dizer, pesquisar não, né? Para poder treinar um pouquinho a isso. Aparece bastante. Aparece bastante espaço, lugar, território. Paulo. Oi. Se essa gravação... Pessoal, eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês tomarem um café aí, tá?